Senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a última do nosso semestre, graças a Deus. Conforme eu havia combinado com vocês na aula anterior, na aula de ontem, eu deixaria para vocês a aula gravada com relação ao oitavo e último capítulo da nossa ementa. E na próxima quinta-feira, dia 27, eu já vou deixar para vocês a revisão geral da disciplina, fazendo uma rápida abordagem de tudo aquilo que nós vimos durante o semestre todo, né, já como método de preparação de vocês para a prova. Tudo indica que o período avaliativo de vocês vai começar no dia 3, né, dia 3 de junho, né, sendo coerente aí com o dia dos encontros de vocês dessa disciplina, né? Possivelmente, eu faça essa avaliação de vocês por dois métodos, né? Tanto pelo Teams quanto pelo Google Forms, né? Eu vou estudar com a coordenação pedagógica qual seria a melhor forma, ou se eu mantenho as duas formas, não sei, eu vou conversar sobre isso com o meu coordenador para verificar a melhor forma para vocês, e aí vocês vão ser certificados disso quanto antes, tá? Então, capítulo 8º da nossa apostila, movimentação de materiais na cadeia de suprimentos. Então, inicialmente falando, para que essa matéria-prima que a gente usa tanto nas nossas organizações possa ser transformada ou possa ser beneficiada, pelo menos um dos três elementos básicos de produção tem que se movimentar, seja o homem, seja a máquina ou seja o material. Na maioria dos processos industriais, é o material o elemento que vai se movimentar. Salvas nas exceções no caso de construções pesadas, né? Aviões, navios, etc. Montagem, máquina e homem que se movimentam para o material. Então, transporte ele é o termo que vai representar o movimento de materiais de um local para o outro. E, de forma geral, ele pode ser entendido como partindo do início da cadeia de suprimentos e chegando até o cliente final. Então, basicamente, eu posso afirmar que sem o transporte não existiria uma cadeia de suprimentos. Mas também, por outro lado, ele é um componente muito significativo dos custos que eu vou ter pela maioria dessas cadeias de suprimentos. Então, por que eu falo isso? Os custos de movimentação de materiais, eles vão influir muito diretamente no produto. E isso vai afetar o custo final dele. Então, o acréscimo no custo do produto, no caso da movimentação, ele não vai contribuir em nada com o produto. O que isso quer dizer? O transporte não agrega valor ao produto. Então, o transporte eficaz ele é a chave para o sucesso dos negócios, justamente porque ele faz essa conexão entre os diferentes estágios que vão existir das cadeias de suprimento, inclusive as cadeias de suprimento globais, né, permitindo que esses produtos passem de fornecedores para linhas de montagem e de linhas de montagem para clientes. Então, vão existir aí dois grupos, né, que a gente vai considerar a respeito de transporte, né? O inbound, que é o transporte dentro de casa, e o outbound, que é o transporte fora de casa. Então, para entender esses processos de movimentação de materiais, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer as classificações desses processos de movimentação. Então, a gente tem aqui o granel, né, que é conforme a atividade que se destina, né, seja inbound ou outbound, né, das linhas de montagem, por exemplo, de gases, de líquidos, de sólidos, né, como o gás liquefeito, né, famoso gás de cozinha, a gasolina, o álcool, a soja, né, temos as cargas unitárias, cargas contidas em recipientes que permitem manipulação. Temos também embalagens que são destinadas aí para o transporte de produtos em processo ou produtos já acabados. Temos também o armazenamento, né, que é você receber ou empilhar ou colocar em prateleiras, né, expedir cargas em qualquer das fases da cadeia de suprimentos. As vias de transporte, né, os portos, vias, aeroportos, ferrovias, né, e tantos outros meios, e a análise de dados, né? Ou seja, os mapas de transporte, as disposições de equipamentos, a organização, treinamento, segurança e por aí vai. Então,
os equipamentos de movimentação de materiais e de cargas são muitos, né? E eles estão destinados a essa movimentação de materiais de forma geral. E, para alguns casos, né, para uma movimentação específica de certos tipos de produtos. E não é, fiquem muito tranquilos, não é uma função do administrador de empresas conhecer ou até mesmo dominar essas técnicas de movimentação dos materiais. Mas é interessante, é muito conveniente que, no mínimo, o administrador de empresas tenha o conhecimento dos recursos que são utilizados para isso, certo? Por outro ponto, quando a gente fala de equipamentos de movimentação de materiais, o que a gente pode mencionar aqui? Em primeiro lugar, os transportes, né, que são os meios de transporte contínuos que vão permitir levar os produtos de uma área a outra de forma econômica. Então, todos nós utilizamos certo tipo de transportador quando nós utilizamos uma escada rolante, por exemplo, né? Então, a gente pode mencionar o exemplo dos guindastes, das talhas, dos elevadores, né, que são utilizados para o içamento de cargas, né, ou de pessoas, no caso dos elevadores, né, que nunca usou elevador para subir de um andar a outro de um prédio, né. Podemos mencionar também os veículos industriais, né, de todos os tipos e de todas as formas possíveis, e os equipamentos de posicionamento de pesagem e de controle, né, que a gente entra os containers, os pallets e as estruturas de suporte. Outro ponto que a gente pode mencionar também é a questão dos modais. Então, os transportes de carga, eles possuem 5 tipos de modais, e cada um deles, né, com seus custos, suas características operacionais próprias, que vão torná-los, né, mais adequados para certos tipos de operações e produtos. Então, todas essas modalidades, elas têm suas vantagens e têm suas desvantagens. Algumas são adequadas para um determinado tipo de mercadoria e para outras não. Então, para escolher a melhor opção para isso, eu preciso de uma análise de custos, de características de serviços, das possíveis rotas, a capacidade de transporte, versatilidade, segurança, rapidez, né? Então, aqui dentro eu posso mencionar alguns dos... Só um momento. Pronto. Então, tipos de modais, né? Primeiro, modal aéreo, né? O modal aéreo, ele é o transporte adequado para mercadorias de alto valor agregado, também para pequenos volumes ou com urgência na entrega. Então, as transportadoras aéreas, elas oferecem um meio de transporte que é muito veloz, mas que também é consideravelmente caro. Então, normalmente, aplica-se, né, a itens pequenos de um alto valor unitário, ou remessas que precisam percorrer distâncias muito grandes num caráter de emergência, né? Então, em geral, são produtos de alta tecnologia, de alto valor, mas com pouco peso. O transporte aéreo ele possui algumas vantagens sobre os demais modais, porque ele é mais rápido, ele é mais seguro e são menores os custos com seguro, estocagem, embalagem, além de que ele torna mais viável para remessa de amostras, brindes, bagagens desacompanhadas, né, partes e peças de reposição, mercadoria perecível, animais, etc. E aí, de acordo com o artigo Transportes e Logística Modais de Transporte, as vantagens e desvantagens do modal aéreo a gente pode mencionar aqui. Então, como vantagem, é o transporte mais rápido, né? O negócio vai voando ali, então chega muito mais rápido para você, e não precisa de embalagem mais reforçada, né? Então, exige um manuseio muito mais cuidadoso, né? E como desvantagem, né, você tem uma menor capacidade de carga, ou seja, você transporta menos quantidade, e tem o valor do frete mais elevado em relação aos outros modais. O segundo modal é o modal terrestre e ferroviário. Esse é o modal que tem um dos mais altos custos fixos,
né, tendo em vista as estradas de ferro, as locomotivas, os vagões, os pátios de manobra, além, é claro, dos custos de mão de obra e combustível, né, que vão variar de acordo com as distâncias percorridas e também com o tempo gasto. Né? Então, como em todos os modais, o equipamento ele só está trabalhando quando as locomotivas e os vagões estão em movimento. Quando eles estão parados, eles são, né, eles representam uma ociosidade, eles representam perdas. Então, no modal ferroviário, são cobrados fretes que incentivam o transporte de grandes cargas que serão levadas aí a longas distâncias. Mas, de maneira geral, o transporte ferroviário ele pode ser demorado e, com isso, ele tem que ser aplicado para cargas pesadas, né, de baixo valor e que não precisem de tanta urgência. Então, quais vantagens que a gente pode mencionar no modal ferroviário? Ele é adequado para longas distâncias e para grandes quantidades. Ele exige um menor custo de seguro e também um menor custo de frete. Agora, por outro lado, existe uma diferença na largura de bitolas, uma menor flexibilidade no trajeto e uma necessidade maior de transporte, certo? O terceiro modal é o modal aquaviário. Então, esse modal aquaviário ele se limita, obviamente, a algumas áreas do mundo. Ele é o mais indicado, nesse caso, para transporte de cargas muito grandes a um baixo custo. Ele é o meio mais econômico, né, para o transporte de mercadorias a granel, embora ele seja o mais lento de todos os modais. Né? Então, no mundo, carros, grãos, roupas e outros produtos, eles chegam e saem dos países pelo mar, pelos rios, pelos lagos, né? Uma vez que ele é modal mais econômico no comércio internacional. Só que ele é submetido aí a atrasos nos portos e ele acaba ficando sujeito, né, ao bom humor das alfândegas dos países. Né? Outro modal aquaviário, outro modal é o modal aquaviário fluvial. Então, no Brasil, particularmente, esse modal aquaviário fluvial ele é um meio de integração regional. Então, principalmente quando se pensa no Amazonas, no Pantanal e também no Vale do São Francisco. Né? Então, a construção, anos atrás, né, da hidrovia Paraná-Tietê, abriu um caminho para o desenvolvimento de Goiás, né, que acabou se transformando num novo polo de desenvolvimento agrícola. Então, os principais produtos que são transportados, a gente pode mencionar a soja, o óleo vegetal, o trigo, o milho, o açúcar, a cana-de-açúcar, o sorgo, a madeira, tantos outros. Né? Outro, né, é o modal aquaviário marítimo. Então, o transporte marítimo ele é o modal que é mais utilizado no comércio internacional. E ele inclui tanto os navios que realizam tráfego regular, né, que são pertencentes a conferências de frete, acordos bilaterais e os outsiders, como aqueles de rota irregular, né, que são chamados de trans. Então, aqui, como vantagem, a gente pode mencionar o modal aquaviário marítimo como aquele que tem a maior capacidade de carga. Né? E como desvantagem, uma necessidade de transbordo no porto. Né? E aí, alguns tipos de navios. Né? Tem os navios cargueiros, que são construídos para o transporte de carga geral, né? A carga acondicionada, que são também chamados de navios convencionais. Tem os porta-container, né? Que são especializados, que são exclusivamente utilizados para transportar containers. Né? Tem os roll-on, roll-off, né? Que são especiais para o transporte de veículos, de carretas ou de trailers. Né? Tem os multipurpose, né, que são projetados para linhas regulares, para transportar cargas diretas, né, aço, tubos, etc. E também contêineres, né, embora eles também possam ser projetados para o transporte de granéis líquidos e granéis sólidos. Né? Temos também os graneleiros, né, que são destinados apenas ao transporte de granéis sólidos, e o transporte marítimo de cabotagem. Então, a cabotagem ela inclui todo o transporte marítimo que é realizado ao longo da costa brasileira.
E aí se refere ao transporte realizado ao longo dessa costa do Rio Grande do Sul até Manaus. Outro modal é o modal terrestre e rodoviário. Então, o caminhão ele é um meio de transporte que é dominante no Brasil e também nos Estados Unidos. Ele é mais caro que o transporte ferroviário, mas ele oferece a vantagem do envio porta a porta. Ou seja, o caminhão ele pode sair da porta de um estabelecimento, de uma empresa, e ir até a porta do cliente final. Né? E, além disso, ele oferece um tempo de entrega mais curto que o modal ferroviário. Né? Então, o transporte rodoviário, ele se caracteriza justamente pela simplicidade de funcionamento e tem a vantagem de não precisar de transferências, né, entre retirada e entrega. E claro que ele apresenta muitas vantagens, então a gente pode mencionar aqui que ele é adequado para curtas e para médias distâncias, que tem uma simplicidade no atendimento das demandas e agilidade no acesso às cargas, que tem um menor manuseio da carga e uma menor exigência de embalagem. O próprio serviço porta a porta, né, quer dizer, a mercadoria ela sofre apenas uma operação de carga e outra de descarga, né? Uma maior frequência e disponibilidade de vias de acesso e tantas outras que são mencionadas, né? Entretanto, ele traz o frete mais alto em alguns casos, ele tem a menor capacidade de carga entre todos os outros modais e, para longas distâncias, ele já não é tão utilizado, ele já é menos competitivo. Né? E é importante também lembrar que a menor capacidade de carga e maior custo operacional comparado aí ao ferroviário ou ao aquaviário e a diminuição da eficiência, né, das estradas em épocas de grandes congestionamentos. Né? Outra coisa a se mencionar aqui são os modelos de paletização. Né? Então, as embalagens de carga são de duas categorias. Tem embalagem primária, né, que é utilizada para embalar esse produto diretamente, dando uma forma para sua proteção, manipulação, apresentação, comercialização. E a embalagem secundária, né, que é essencial para o transporte, para a manipulação e para a armazenagem da carga. Né? Então, tem os mais variados tamanhos, formatos e ela pode ser constituída, né, de diversos tipos de materiais. Então, ela necessita ser apropriada para suportar esses manuseios que ela vai sofrer, desde a origem até o destino, né? Então, tem que proteger essa carga de choques, de avarias, da umidade, de furtos, roubos, né? Então, tem que ser observado. Pronto. E aí aqui a gente deve ser observado o volume da mercadoria que foi embalada, né, já que o frete nesses diversos modais ele tem a base de cálculo tanto por tonelada quanto por volume. Né? Ou seja, em alguns casos o frete vai ser calculado de acordo com o peso, em outros casos ele vai ser calculado pelo volume, né? Largura, altura, comprimento. A embalagem secundária ela tem que ter várias identificações, né? O fabricante, o importador, o distribuidor, o que é o produto, a quantidade de embalagens primárias, né? O peso líquido total e bruto, a quantidade máxima para empilhamento e também aqueles símbolos universais de identificação, né? Que quase toda embalagem tem, né? Quer dizer, por exemplo, não use ganchos, mantenha o local seco, estilado para cima, proteja do calor e tantos outros, né? Quando a gente compra, por exemplo, uma televisão, né, microsystem, enfim, algo que venha dentro de uma caixa, ele sempre tem aqueles símbolos, né? Que ficam ali do lado para mencionar quais são os cuidados que você precisa ter
com essa embalagem secundária, né? Para você não ficar pisando, né? Ou não pise, material frágil, né? Ou seja, ele dá algumas notificações, algumas orientações quanto ao tratamento que você dá para essa embalagem secundária. Então, as embalagens mais comuns utilizadas para os transportes e para os materiais que são usados na confecção delas, né, são as caixas, os engradados, os tambores, os barris, fardos, sacos, pallets, né? Tem tantos outros aí que a gente pode mencionar. E, finalizando, falando um pouquinho sobre unitização. O que é unitização? A unitização é quando você agrupa um ou vários volumes num único recipiente maior, com o objetivo de facilitar o manuseio, a armazenagem, o transporte, a movimentação, o embarque e o desembarque de forma mecânica. Então, a carga, sempre que possível, ela deve ser unitizada para facilitar esse manuseio, essa armazenagem e esse transporte. Então, os recipientes mais usados para se conseguir a unitização são as caixas, o pallet, o big bag, os containers, os sacos, os tampões e os fardos. Então, que vantagens que isso pode trazer para a gente, né? Então, essa unitização ela vai trazer um menor número de manuseio da carga, ela vai trazer uma menor utilização de mão de obra, na possibilidade do uso de mecanização, a redução de custo com embalagens, né, diminuição de avarias de mercadorias, né, dentre outros. E aqui, na unitização de cargas, para os transportes no comércio exterior, a gente tem os principais tipos de recipientes que são utilizados, né? Então, a gente tem aqui o pallet. O que é esse pallet? Ele é um estrado que é plano, construído de madeira, metal, plástico, de fibra ou de polipropileno. Ele tem características justamente para facilitar, né, a unitização, a armazenagem, essa movimentação mecânica, né, carregar de um lugar para outro, e o transporte de pequenos volumes. E as dimensões do pallet, elas são padronizadas pela ISO, né? Que a gente já chegou a mencionar algumas vezes, né? Sobre as normas ISO. E, além do pallet, nós temos o container, que ele é uma caixa construída geralmente em aço ou em alumínio, que é criada para o transporte de carga unitizada, e ela é bastante forte para resistir ao uso constante, né? E ela surgiu na década de 50, né, e foi criada por Malcolm McLean. Foi o primeiro armador a usar o container, né, nos Estados Unidos. Então, o seu uso ele é baseado numa legislação internacional e é considerado um equipamento do veículo transportador, né, no caso do navio. E o Brasil, claro, também acompanha essa legislação internacional. Então, o container ele pode ser de propriedade do armador, né? Que nesse caso ele é parte do navio, então ele é um equipamento de unitização. Ele pode ser de propriedade da companhia de leasing, ou seja, esse container ele é alugado pelo armador e passa a fazer parte do navio, então ele é considerado por conta disso um equipamento de unitização também, ou esse container ele pode ser propriedade do embarcador, e aí para o armador ele vai ser considerado uma embalagem. Né? E aí as dimensões também são padronizadas, né, no mundo pela ISO, né, na Europa, pela ABNT no Brasil e nos Estados Unidos pela ASA, né, que é a Associação de Padronização da América. Tá? Mas, senhores, conseguimos encerrar a nossa ementa, né? Conseguimos ver aqui todas as aulas, todos os capítulos com sucesso. Encerramos por aqui. Na próxima semana, nós vamos... eu vou disponibilizar para vocês a revisão geral, certo? Para vocês terem acesso e se prepararem para a prova.
E qualquer novidade em relação às provas, eu vou comunicar a vocês aqui, comunicar a representante de turma, certo? Para que vocês tenham ciência de como vai funcionar o processo avaliativo, tá bom? Então, a gente vai encerrando por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira, certo? Então, um abraço a todos, um bom fim de semana e até as nossas revisões gerais.